Olá! O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil e o que mais mata mulheres no país. Somente no ano passado, a estimativa do INCA era de 57 mil novos casos diagnosticados, mas que, se identificados logo no início, têm uma chance de cura de mais de 88%. No ponto de encontro de hoje, os desafios de quem luta contra o câncer de mama. Quero viver, quero lutar pela vida que eu estou fazendo, né? Pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha família. A programação do Outubro Rosa no Hospital da PUC. O dia de hoje foca muito nisso, na autoestima, na alegria, para elas poderem enfrentar esse momento que a gente sabe que é difícil. A história de quem passou pelo câncer e hoje ajuda outras mulheres. Eu acho que a maior chave que eu virei foi a hora que eu parei e falei, não, eu tenho um câncer de mama, mas ele não me tem. Não é ele que vai dominar a minha vida. E o caso incomum de câncer de mama em um homem aqui da região. Câncer, independente do que seja, você tem que pôr na sua cabeça que ele não é final de vida. A gente tem que pôr na cabeça que o câncer pode ser o início de uma vida nova. É agora, no Ponto de Encontro. Outubro é conhecido como mês de combate e prevenção ao câncer de mama. São 31 dias dedicados ao diálogo sobre essa doença que pode começar silenciosa. O câncer de mama ele é uma proliferação, de células anormais, atípicas, células cancerígenas no interior da mama. A causa não é definida, existem diversos fatores associados ao câncer de mama. Agora, uma causa, não. O que a gente sabe é que é uma doença associada a uma mutação genética de uma célula progenitora, que a gente chama de célula-tronco, localizada na junção duto-alveolar da mama. Então, essa célula se prolifera e acaba causando um clone celular totalmente atípico e isso desenvolve o câncer. Essa proliferação, essa mutação, ela é acidental na maior parte das vezes. Em apenas 10% dos casos de câncer de mama, a origem é familiar. A mulher herda um gene anormal e acaba causando câncer de mama, mas é a minoria. Em mais de 90% dos casos de câncer de mama, a origem, ela, apesar de ser genética, ela não é familiar, é considerada acidental. Ainda existem as pessoas que têm receio de falar a palavra, que não usam a palavra câncer, que ainda se referem àquela doença, um preconceito, às vezes, da família. Existem famílias que ainda pensam que é algo que pode pegar, que é contagioso de alguma forma. Então, o estigma ainda existe. Eu acho que assim, as campanhas que a gente faz para falar sobre o assunto, para incentivar o diagnóstico precoce, ajudam muito nisso. A questão da informação é o que ajuda a diminuir esse estigma, esse preconceito. Hoje o diagnóstico de câncer de mama ele é feito principalmente pela mamografia, que é um exame que consegue identificar pequenos nódulos, que é impalpáveis ao exame clínico manual. Na prevenção, a mulher é muito importante ela conhecer o seu próprio corpo e ali definir uma data que hoje se recomenda após o 5º dia da menstruação, após o término da menstruação do ciclo menstrual, para ela fazer o autoexame de mama. Esse autoexame de mama, ele pode ser feito tanto pela mulher, e aí como eu sou homem, pelo marido, pelo namorado, também pode ajudar nessa prevenção. Então, tanto a mulher conhecer bem o seu corpo, conhecer bem a sua mama, é muito importante e facilita muito conhecer e ter um diagnóstico precoce de algum nódulo que venha aparecer. A maior parte das vezes, a paciente nos procura queixando da presença de uma lesão palpável na mama, que não é a melhor situação. O ideal é que a maioria dos casos fossem diagnosticados através de uma mamografia de rastreamento, com um tumor que a gente chama de subcentimétrico, ou seja, lesões menores do que 1 centímetro, que não seriam palpáveis, nem por um médico experiente, nem pela própria paciente. Então ela faria a mamografia de rastreamento e a partir daí teria o diagnóstico. Ela é indicada em mulheres que têm um histórico já na família, de câncer, então acima dos 40 anos, ela já precisa ter uma rotina
com o ginecologista dela de fazer essa solicitação de exame e aí ela faz uma vez no ano, todos os anos, essa mamografia para poder identificar algum nódulo ou não. Passando o tempo de 2 anos sem identificar nódulo, isso pode ser espaçado a critério do médico, né, e do risco que cada paciente vai ter. Pacientes sem históricos de câncer já têm a indicação de fazer acima dos 50 anos, todos os anos também, a mamografia também usando o mesmo critério.